E aí depois, quando eu retornar, eu estou de volta com os irmãos aí. E quando o pastor Jefferson me convidou para poder dar um breve testemunho e tudo, eu fiquei muito grato, como eu sou os irmãos da liderança. Obrigado e pelo apoio dos irmãos que estão me recebendo e tudo. Até comentei com minha irmã, ela perguntou se eu ia dar o testemunho que me jogaram na fornalha, né? Porque eu estava muito vermelho, agora descascando, mas não é isso não. Então, eu vou começar no testemunho, depois vou dar uma breve palavra rapidinho. E no ano de 2005, eu estudei no Colégio do Carmo, Colégio Nossa Senhora do Carmo, alguém aqui já deve conhecer. Eu estudei lá até a quarta série. E quando eu fiz o concurso para o Colégio Militar, passei, graças a Deus, em 2005. Aí eu estudei lá a quinta, sexta e a sétima série no Colégio Militar. No período, quando eu estava indo para a sexta série, mais ou menos, meus pais se separaram e foi para toda criança, assim, esse período é muito difícil, né? Se tiver alguém que já passou por isso, sabe o que eu estou falando. E como criança também, eu morava com minha mãe e ela viajava muito. Todos os finais de semana ela viajava, a maioria dos finais de semana. Às vezes ela ia quinta-feira e só chegava segunda. E foi muito difícil, né? Até abrir um parênteses aqui, às vezes, se tiver alguém que passa por isso, às vezes você quer sair fim de semana com os amigos do colégio, né? E seus pais, não, não vai, eu não vou deixar você ir, tudo. Você, nossa, mas que saco, não deixa eu fazer nada, não posso nem sair, tudo. Mas não veja por esse lado que é chato, não, porque isso é bênção de Deus, Deus usando nossos pais para nos proteger, porque realmente o mundo aí fora está complicado. E estudei lá até a sétima série. Eu fui quase que convidado a me retirar do colégio militar, que eu sempre fui muito bagunceiro. Até a quinta série eu fui bom aluno, mas depois começou a piorar. E lá, quem sabe, quem estudou lá, o irmão Daniel estudou lá também, a gente tem nota de conceito. Assim que você entra, você começa com 8, né? E tem FO positivo e negativo, que é fato observado. Positivo ou negativo. Se você vai com o sapato engraxado bonitinho, cinto brilhando, cabelo cortado e tudo, positivo. Agora, se você é bagunceiro, você vai ganhando FO negativo e perdendo os pontos. Se você chegar a menos de 2, se eu não me engano, ou 3, você é convidado a se retirar do colégio. Eu cheguei a 2,2, mas isso porque a moça que catalogava, vamos dizer assim, essas coisas era amiga do pessoal lá de casa, dos vizinhos e tudo, então a maior parte dos que eu recebi nem chegou de volta. Mas então, aí foi quando eu falei com minha mãe, eu já não estava aguentando mais aquela rotina de andar de boina, tudo bonitinho. Eu falei com ela que se ela não me tirasse do colégio militar, eu ia fazer alguma coisa lá para eles me expulsarem. Foi quando eu saí e fui estudar no Viana Júnior, na oitava série. Fui para o Viana Júnior na oitava série. E nesse período eu já estava fazendo muita coisa errada e eu comecei a mexer com droga, me envolver com droga. Eu pensava assim, bom, como eu não uso droga, se eu começar a vender vai ser uma maravilha, porque eu vou ganhar muito dinheiro, não vou me prejudicar e tá tudo certo. Foi o que eu fiz. Comecei com os conhecidos meus a pegar um pouco de maconha, ia ali, pegava um pouquinho, dividia um pouco, vendia para os meus conhecidos da época. Aí, se alguém conhece aqui Loló também, aquele cheirinho do Loló também, comecei a mexer com isso. O tempo foi passando, as coisas piorando e foi isso. Foi passando. Eu saí do Viana Júnior também, quase que expulso novamente. Aí fui pro IAC fazer supletivo. Alguém que já ouviu o IAC? Então, quem conhece aqui sabe o mau caminho que é lá, né? Aí eu saí de casa às 7 horas da manhã para ir para aula. A gente se reunia na porta do colégio e era certo. De segunda a sexta-feira, às vezes um dia na semana a gente assistia a aula. Mas a maioria dos dias a gente ia para o Morro do Cristo e ficava só usando droga, fumando maconha de manhã, a manhã inteira. Aí às vezes eu voltava em casa, almoçava e saía para a rua de novo. Aí com outro pessoal continuava usando droga até a noite chegar em casa e apagar de tanta droga na cabeça. Teve um período que eu cheguei a fumar quase que uns 15 cigarros de maconha por dia, bastante coisa. E um camarada lá, um amigo, né, da época, me fez o convite para começar a vender cocaína também, porque maconha é um negócio que é muito volumoso, dá pouco dinheiro,
Aí, não, rapaz, começa a vender, você já conhece todo mundo já e tudo. Aí eu fui na dele. Beleza, vambora. Aí comecei devagarzinho, a mesma coisa que a maconha, comecei a vender pouco para uns conhecidos, aí já ficava a madrugada toda na rua, às vezes eu saía de casa sexta, de manhã só voltava no sábado, ou quando acabava a droga para poder buscar mais. E até que um amigo meu, ele fez um encontro de evangelismo da Ibrahim, e lá quando você faz o encontro, no próximo encontro você pode levar alguém, né? Ele fez e me levou. Aí ele também usava droga, bastante droga, e eu fui com ele, a gente voltou, ficamos uma semana tranquilos, sem mexer com muita coisa pesada, só de leve, mas também a gente não voltou na igreja, não quis saber, então piorou. Passou o tempo e as coisas começaram a ficar bem piores. Eu comecei a mexer com mais droga, comecei a ir muita festa rave, aí mexo com LSD, Ecstasy, essas coisas todas e muita coisa. Cheguei até a ficar um período vendendo crack, mas parei, fiquei, eu acho que no máximo uma semana também, que o negócio é muito feio. E foi passando, briga, essas coisas todas. E dá um breve testemunho mesmo, bem rápido, tá? E tudo isso por quê? Porque, como a gente sabe, o ser humano tem um vazio, ele precisa de alguma coisa para satisfazer ele tem a necessidade de ser aceito. E no mundo é isso, para você ser aceito no mundo é o quê? Você ser uma pessoa certinha, o mundo vai te aceitar. A própria palavra de Deus diz que quem é do mundo, o mundo ama, quem não é do mundo é odiado pelo mundo, né? Então, se a gente fizer a coisa certa, o mundo vai nos odiar. E quem precisa disso não quer ser odiado, né? Quer ser aceito. Então, começa nessa vida de droga, essas coisas, mexer com isso para buscar prazer, satisfação, aceitação e tudo. E foi quando já estava muito ruim já, a polícia já estava ficando perto da minha casa. Eu estava ganhando só com cocaína mais ou menos R$ 1.500 por semana. E é uma longa história, mas tinha muita coisa, dinheiro, celular na época que iPhone nem existia direito, eu tinha acabado de lançar, eu tive 3 que o pessoal roubava e trocava baratinho com droga. Eu escolhia se eu queria sair com cordão, pulseira de prata ou de ouro. Só que isso tudo não vale nada, isso bem material não preenche a gente. Infelizmente, às vezes hoje até no meio da igreja a gente é ensinado isso. Em algumas igrejas, a você querer riqueza, que a riqueza vai te satisfazer. Sabemos que isso é mentira. O que foi criado não pode satisfazer um homem. Só Deus, que é eterno, pode nos satisfazer, né? Então eu senti esse vazio, esse aperto, tudo dando errado, eu mesmo com muito dinheiro, muita coisa que o mundo quer, não estava bem. Foi quando eu decidi, bom, eu acho que eu vou voltar lá na igreja. Aí eu chamei um camarada para ir comigo, ele falou, vamos. Aí no dia seguinte, vamos embora? Aí ele, não vou não, vamos deixar para depois. Então quer saber, eu tô indo, falou você. Aí eu me lembro, foi terça-feira que eu cheguei lá, foi o dia do pré-encontro, na época tinha um pré-encontro terça-feira, encontro era sexta, sábado e domingo. E eu fui o último a chegar lá, ele já tinha encerrado as inscrições, mas eu tinha um conhecido lá, e não, calma aí que a gente vai arrumar para você vai fazer esse encontro e tudo, fiz a inscrição, consegui. E foi passando sexta-feira, que era o encontro, 7 horas da noite, eu estava no Parque Alves, já era umas 5 horas, não estava nem lembrando de encontro, de nada, estava muito doido já. Até que quando eu retornei para o Parque Alves, eu vi de longe um camarada que eu já tinha bregado, ele é muito grande, hoje ele é até fisiculturista. Se ver a foto, assim, nem eu acredito que aconteceu aquilo, né? Mas é Deus. Aí eu vi ele de longe, se espreguiçando, alongando, e vindo pro meu lado, você que é o Guilherme, você que é o Guilherme, porque eu já tinha tido um problema com ele numa festa anteriormente. Eu falei isso, mas eu não quero brigar não, fui para cumprimentar, que ele é muito grande, né? Eu tava longe de mim quando aconteceu isso. Aí eu fui para esticar a mão, ele já aproveitou e tentou me dar um soco. Aí graças a Deus eu desviei e saí correndo. Quem conhece ali o Parque Alfred tem aquela ponte, né? Isso aconteceu na ponte, eu fui correndo pro meio do Parque Alfred. Aí de repente eu lembrei, poxa, se eu continuar aqui vai me pegar. Aí tinha um camarada andando, coitado do homem, ele andando, passando por alguma coisa, eu agarrei nele assim para dar a volta. O cara caiu no chão e de repente, ele se chama Renan, de repente ele conseguiu me segurar. Eu já não lembro de mais nada.
Eu só lembro que passou um pouquinho, minha camisa ficando na mão dele e eu correndo pro posto policial. Aí depois o pessoal me falou que ele tentou me dar um monte de soco também, mas não vi nada. E foi Deus mesmo que me livrou disso, porque se me acertasse já era. Eu ia ficar por ali mesmo. Mas aí foi a conta certa de eu chegar, eu cheguei lá no policial, falei, ele falou, não quero ver vocês dois nunca mais, vai cada um pro seu canto. Aí eu peguei o ônibus, cheguei em casa, troquei, arrumei minhas coisas, troquei de roupa e fui pro encontro. Aí graças a Deus lá, Deus mudou minha vida, eu creio que operou o novo nascimento, voltei firme. Aí não fiz como antes, que antes eu não queria saber mais da igreja. Eu via, poxa, legal, conheci, uma bênção isso, mas também não busquei. Então, não, agora vai ser diferente. Agora eu ia todo dia na igreja, mas as minhas companhias ainda continuaram quase as mesmas. Eu já cheguei a ficar na igreja, vir à noite na rua com o pessoal, sem usar droga, só fumando cigarro, mas, entendeu? Continuei lá e tudo. Até que chegou uma época que eu, peraí, eu não quero continuar desse jeito, eu quero parar. Aí eu mudei meu caminho, em vez de eu passar, que eu moro no Bairu, em vez de eu ir na igreja de Santa Terezinha, em vez de eu passar pelo Manuel Honório, que é onde eu ficava muito, eu passei pela rua de trás. Então eu comecei a cortar o relacionamento com esse pessoal. Salmos 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Depois eu vou falar sobre isso. Então, eu mudei o caminho e graças a Deus parei de mexer com essas coisas. Eu fui, depois de um tempo, uma vez numa rave, o rapaz me falou assim, vamos lá, você não usa droga, você não está usando droga, eu também não uso, ele só vendia. Ele era a mesma situação que eu. Ele conseguiu me levar para rave, eu fui. Aí quando a gente foi se dar conta, estava eu e ele que não usava droga também usando. Então foi a única vez que depois de convertido eu tive essa recaída, mas aí eu aprendi, nunca mais eu ando com esse pessoal, se for só cumprimento e tudo, porque é complicado. É muito difícil a companhia. Você andar com certas pessoas é difícil. E eu vou dizer aqui porque o que deve nos motivar a não andar com esse pessoal, não fazer certas coisas, mas sim andar com Deus. É porque, como eu disse, a gente tem a necessidade de aceitação e quer ser feliz. Não adianta falar que ninguém quer ser feliz, porque todo mundo quer ser feliz. Às vezes a gente tem a ideia errada de igrejas legalistas que falam, você só vai ser feliz se não fizer isso, 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 isso. Eles impõem um monte de coisa que você não deve fazer e você não entende por que você não deve fazer e tudo. Mas eu não vejo que é assim que funciona. É como o Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então não é por exigência, por legalismo que você deixa de fazer essas coisas. Eu vejo que você deixa de fazer essas coisas porque você tem algo maior que te satisfaz. Deus, por exemplo, nós somos aceitos por Deus, olha que maravilha. Para que eu vou querer ser aceito por um ser humano que é pecador igual eu, sendo que eu posso ser aceito por Deus, sendo que Ele me satisfaz? Por que às vezes a gente não perde uma piadinha que desagrada a Deus, vai em algum lugar para poder ser aceito por essas pessoas? E Deus nos aceita, isso é que importa. Eu vejo que é isso que importa, nós termos a aceitação de Deus, sabermos que somos aprovados por Deus, que o que a gente faz agrada a Deus e ponto. É isso que importa. A partir disso, a gente vai lidar com o ser humano com uns de uma forma, com outros de outra. Com aqueles que andam com esse mesmo pensamento que a gente, vai ser uma maravilha, porque está todos no mesmo caminho, todos querendo agradar a Deus, a viver de uma forma que glorifica a Deus. O que a gente for fazer que entristece a Deus, a gente já, opa, peraí, será que é isso mesmo? Vamos mudar. Eu quero ler o Salmo 51, se os irmãos estiverem com a Bíblia aí, puderem abrir. Amém? Salmo 51. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos os 2 e assim sucessivamente. Para quem conhece esse salmo foi, como diz aqui na epígrafe, né, confissão e arrependimento, quando Davi cometeu o adultério com Batseba, e mandou matar o marido dela também e tudo mais. Vamos ler. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Então, por que eu escolhi para a gente estar lendo esse texto aqui? Porque às vezes nós estamos na igreja, somos salvos, temos a convicção de que nascemos de novo, mas estamos fracos espiritualmente. Às vezes a gente não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, não tem prazer em vir aos cultos. Quando, igual eu disse, quando a gente está na roda dos amigos, às vezes a gente faz alguma piadinha, a gente comete certos tipos de pecado que não era para cometermos. Resumindo, estamos no vale escuro, né? Mesmo como cristãos que sabemos que o cristão passa por este momento fraco espiritualmente, não consegue fazer nada mais além de pecar. E eu creio que esse salmo aqui é uma bênção de Deus, é uma maravilha. E eu gostaria que hoje, assim como eu vou fazer, que os irmãos refletissem nas suas vidas sobre a maneira que estão prosseguindo, se estão vivendo desse jeito, se estão fracos espiritualmente. Cada um conhece o pecado que conhece, como diz aqui no Salmo, né? Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre o Espírito Santo nos mostra, olha o que você está fazendo da sua vida, olha essa atitude que você não deveria fazer. Então cada um sabe. O que eu gostaria que a gente fizesse? Que venhamos a pedir perdão a Deus por isso, a refletir que isso realmente a gente pode pecar, pode ter um momento prazeroso no pecado, mas isso a gente sabe a consequência do pecado. O pecado, por aparentemente maravilhoso que seja, no fim ele é morte. Ele não vai satisfazer a gente, ele não vai nos agradar de verdade. A gente não precisa viver pecando para ficar feliz. A gente não precisa viver pecando para ser aceito pelas pessoas. A gente precisa de Deus e de andar de acordo com a vontade dele. É isso que importa, é isso que é o nosso prazer. Como diz o Salmo 1, antes o seu o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer está na Bíblia, vamos dizer assim, está na presença de Deus. O Salmo 16, eu vou ler, os irmãos não precisam abrir a Bíblia, fala isso também. Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria.
na tua destra delícias perpetuamente. Então, estamos vendo que a presença de Deus é o que nos satisfaz, a palavra de Deus é o que nos satisfaz, é o que nos dá alegria. E isso até na igreja nós somos negligenciados a muitas vezes abandonar isso, porque não é algo exterior, é algo quando você está com Deus. Então, se eu oro todo dia, 3 horas por dia, ou se eu não oro, os irmãos não sabem. Eu sei, mas a maioria das pessoas não sabe. Então, temos a tendência de abandonar isso. Ah, não, eu tenho que fazer isso porque aí eu vou ser uma pessoa ativa na igreja, eu vou trabalhar na igreja, isso é que importa. Mas eu digo que se você não pode fazer os dois, é melhor você ficar em casa orando do que muitas vezes estar trabalhando na igreja. Eu passei por isso no princípio da minha conversão na Ibrem, que eu converti lá, como eu disse, né? Eu fiquei muito ocupado, fazendo muitas coisas, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E quando eu fui ver, eu não estava mais orando, não estava mais lendo a Bíblia. Aí, como consequência disso, porque é pecado não orar e não ler a Bíblia, uma vez que a Bíblia fala que a gente deve fazer isso. Se a gente não faz, é pecado. E como consequência desses pecados, muitos outros pecados começam a aparecer, que você vai enfraquecendo, você não tem mais o prazer em Deus, então você precisa de alguma coisa para sentir prazer. E o pecado te dá prazer muito fácil. É só você ali que você já tem prazer no pecado, momentaneamente. Então, eu creio que a gente deve separar um tempo, aproveitar esses 5 minutos que os irmãos estão falando para orar pelo acampamento, até o acampamento, tentar dar uma esticada um pouquinho mais, uns 15 minutos, ler um pouquinho da Bíblia e fazer disso o nosso prazer, da presença de Deus, da palavra de Deus, da busca de Deus, porque esse, para mim, é o segredo de sermos santos, de vivermos afastados do mundo no sentido de não pecar. É você ter a alegria em Deus, ter a satisfação em Deus. E é isso. Eu vou ler mais alguns 2 textos aqui rapidinho para encerrarmos. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, Paulo está falando, ele está repetindo: olha, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. No capítulo 4, versículo 4, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Nessa mesma epístola tem mais exortação dele para a gente se alegrar em Deus, mas eu li só essas duas. E é isso, não tem mais assim o segredo, até o catecismo de Westminster, né, a gente que crê na confissão reformada, o capítulo 1 fala: qual é o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Então é isso, a gente vive para quê? Para a glória de Deus e para nos alegrarmos em Deus. Como o John Piper diz, a maior forma de nós, seres humanos, darmos glória para Deus é sendo satisfeito nele. Simples assim, né? Às vezes a gente complica muitas coisas, muitas atividades, mas em parte é simples, né? Teoricamente é simples. Glorificar a Deus ao nos alegrarmos nele eternamente. E por que muitas vezes a gente não faz isso? Por que às vezes a gente não ora durante um tempo maior? Porque talvez não temos o conteúdo para orarmos. Ah, Deus abençoe o irmão fulano, abençoe o irmão fulano, amém. Às vezes a gente não tem o que orar, mas se lermos a Bíblia tem muitos textos que falam sobre os irmãos que oraram, os irmãos adoraram. Eu tenho o desejo, até se alguém aqui se interessar, iniciar comigo, de memorizar algumas orações bíblicas, porque é uma maravilha. Imagina você orar as orações dos irmãos. Eu vou abrir em Efésios 1 aqui, para ver um exemplo. E com isso, tendo que orar, não fica tão difícil assim orar. Às vezes a gente para, eu mesmo, às vezes eu paro de orar, começo, ou porque eu estou cansado, com preguiça, que eu não quero falar muito, né? Mas tem um salmo que fala que a gente deve adorar a Deus com sacrifícios do nosso lábio, né? É mais ou menos assim. Então é sacrificante mesmo, às vezes, orar. A gente tem que se esforçar. A carne não vai querer que a gente faça isso, mas é o esforço que vale a pena. No princípio vai ser meio difícil a gente seguir nessa caminhada, porque a carne está forte na gente, o nosso pecado está forte. Quando a gente começar por esse caminho, vai acontecer um monte de coisa para nos impedir. Ah, não, para que isso? Não vale a pena.
mas eu tenho certeza que se permanecermos fiéis, a gente vai ver a diferença, a gente vai passar, não querer mais parar de orar, de ler a Bíblia. Às vezes a gente não vai ter esse desejo, às vezes a gente não vai sentir nada ao ler a Bíblia, ao orar, mas a gente não é guiado pelos nossos sentimentos apenas, né? Então eu sei que eu devo fazer isso, quando eu não estiver sentindo, eu vou fazer, que eu tenho convicção que isso agrada a Deus. Efésios 1,15, Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor que com todos os, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Começa aqui, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e assim sucessivamente. Olha a diferença. Eu vou orar, por exemplo, pelo irmão Nilson. Deus abençoe o irmão Nilson, que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor, e etc, etc. Agora olha só. Ó, Deus, eu peço que o Senhor conceda ao irmão Nilson espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumine os olhos do coração dele, para que ele saiba qual é a esperança do chamado dele, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. É diferente, né? É algo que tem mais conteúdo. Tanto que está registrado na Bíblia, né? Eu vejo que não é à toa que certas orações estão na Bíblia, assim como Daniel 9 também, e assim sucessivamente. Então é isso, irmãos, amém. Eu agradeço pela oportunidade novamente, muito obrigado pela confiança. Espero que Deus fale aos nossos corações, não só hoje, mas por diante, né? Para isso, buscarmos a Deus e nos alegrarmos nele, termos o nosso prazer nele e na palavra dele, porque se não fizermos isso, a gente vai estar apenas existindo na terra, né? Vivendo, tendo um prazer momentâneo numa faculdade, num bom emprego, não que isso seja ruim, mas isso vai passar. E o que que a gente vai fazer no céu? A gente vai estar com Deus, na presença dele. Nós vamos estar satisfeitos em Deus. E é isso que importa, que possamos começar isso já de imediato, né? Vamos orar? Aleluia, Senhor. Nós te damos graça, Deus, pelo dia de hoje, Senhor, porque as suas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã. E é por isso que não somos consumidos pela tua ira, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou, Deus. Independente do que passamos em nossas vidas, todos nós temos e tínhamos a necessidade de receber o novo nascimento, Deus, porque nós somos mal por natureza, Deus. Mas obrigado, Deus, pelo muito amor com que o Senhor nos amou, nos concedeu a salvação, nos elegeu antes da fundação do mundo, Senhor, para que vivamos para a sua glória, Senhor. Obrigado por isso, Deus, por esta noite, que o Senhor possa falar com nossos corações, que possamos meditar no que foi dito aqui através do Senhor, Deus, que possamos ver que o pecado, as amizades do mundo, nada disso, Deus, tem o valor igual a vivermos para Ti, vivermos contigo. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é o único que podemos ter a certeza que não irá nos abandonar, não irá nos frustrar, que seremos aceitos e somos aceitos em Cristo por Ti, Deus. Muito obrigado por isso, pelo Teu amor paternal, porque o Senhor guarda de nós, o Senhor cuida de nós, sabe o que necessitamos, Deus, e o Senhor provê as nossas necessidades, Deus, e que o Senhor seja a nossa necessidade maior, Deus, e que venhamos a nos satisfazer em Ti e sempre termos a necessidade do Senhor, Deus. Ajuda-nos, Deus, perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa-nos, Deus, por muitas vezes negligenciarmos a Tua palavra, a oração diária, Senhor. Ajuda-nos, Deus, aqueles que estão aqui fracos, que não têm mais prazer nisso, que não têm forças para orar, para buscar a Tua presença, para Te adorar, Deus, que o Senhor possa nos conceder essa força a partir de hoje, que possamos ter sempre em mente que é importante separar um tempo
contigo diariamente, afinal nós nos alimentamos diariamente, por que não espiritualmente, Deus? Ajuda-nos, Deus, e que essa palavra dê fruto até a eternidade, Deus. Que o Senhor seja a nossa alegria, que venhamos a vencer os pecados, nos alegrando mais em Ti do que nas coisas, Deus. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Deus. Cumpre em nós o Teu querer, Pai. Nós Te adoramos e Te glorificamos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Deus. Muito obrigado, louvado é o teu nome, em nome de Jesus. Amém.